Imagine o alpinista deslizando repentinamente na encosta úmida, o coração saltando na garganta ao perceber que o braço que se segurava na rocha se soltou. Nesse instante de queda, expõe-se o verdadeiro ponto de apoio interior, não nas mãos trêmulas, mas na fibra da fé que sustenta o abraço invisível de Deus. A rocha instável não é o alicerce definitivo. Há dentro de você um suporte profundo, firme e silencioso, pronto para erguer-se cada vez que parecer inevitável afundar. Sob o peso desse tombo, surge uma dor oculta que poucos ousam confessar. Existe um fardo de culpa que cala a alma e rouba o ar do dia seguinte. Um receio de não ter mais força para erguer-se e caminhar adiante. Esse temor se instala como sombra persistente, lembrando cada passo mal dado, alimentando a certeza de que a queda foi prova de incapacidade, de que talvez nunca mais se alcance o cume desejado. É nesse vazio que a alma se sente só, mesmo quando todos ao redor clamam por coragem. Napoleon Hill nos assegura que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício igual ou maior, e é justamente na fenda da queda que essa semente germina. A experiência dolorosa acende um desejo ardente pela vitória. Desejo ardente, desejo ardente. Repetição que ecoa no peito e inflama a vontade de erguer-se com mais vigor. Aquela queda brusca torna-se estopim de um renascimento interior, pois o choque inicial desperta a chama que ninguém mais conseguirá apagar. James Allen sussurra que nossos pensamentos moldam nosso caráter, e enxergar a queda como parte do forjamento interior começa na mente renovada. Cada vez que você escolhe ver a falha como degrau, cada vez que repete em silêncio, minha queda me fortalece, minha queda me fortalece, o cérebro grava uma nova trilha, um novo hábito de coragem. Os pensamentos básicos se elevam a convicções profundas, e a personagem que emerge desse processo é construída não pela ausência de erros, mas pela coragem de se erguer a cada deslize. Agora, convido você a olhar para dentro com ternura e reverência, identificando a crença limitante que o fez escorregar. Qual voz interior sussurrou: "Não sou capaz"? Qual medo antigo se ergueu como muro entre você e o próximo passo? Reconhecer essa sombra não traz vergonha, mas clareza. Que a sua autorreflexão seja um ato de fé, abrindo caminho para erguer-se em confiança, um degrau de cada vez, rumo à montanha que Deus já preparou. Há um instante de revelação silenciosa, no momento em que a mão que supunha firme falha e o corpo tomba para baixo. Nesse instante, a armadura da autossuficiência se estilhaça, deixando à mostra o núcleo frágil que buscava vencer com o esforço humano. A queda rasga o véu que encobria o orgulho, mostrando que a confiança exclusiva em nossas próprias forças é um terreno escorregadio, incapaz de nos sustentar quando mais precisamos. Dentro dessa exposição dolorosa, surge uma verdade profunda. Por trás do desejo de controlar cada passo, há o anseio de uma fé atuante que nos eleve além de nossas limitações. Quando tentamos erguer-nos sozinhos, sem recorrer ao socorro divino, o chão de nossa autoconfiança se desfaz, revelando a necessidade de um alicerce mais sólido. É como tentar erguer um templo sobre areias movediças, esperando que ele permaneça quando os ventos fortes sopram. A falha não é prova de incapacidade, mas convite para descobrir um ponto de apoio invisível. Na quietude que segue o impacto, a alma percebe que existe uma fonte de força que não se esgota com o cansaço humano. Nesse vazio revelador, Deus oferece suas mãos consagradas como suporte, lembrando-nos de que a fé verdadeira se manifesta na entrega total do peso do nosso ser ao seu cuidado. Ao reconhecer que o orgulho foi derrotado pela queda, você encontra um portal para o crescimento espiritual. Cada lasca de vaidade rompida deixa espaço para que a grama da dependência divina brote entre as rochas da experiência, criando solo fértil para a coragem de erguer-se. Nesse nascer humilde, redescobrimos que, embora a autossuficiência fracasse, a fé em aquele que nunca falha sustenta cada passo rumo ao cume preparado para nós. Quando a queda acontece, muitas vezes o primeiro sentimento não é o da necessidade de apoio, mas o da vergonha que se instala como manto pesado sobre a alma. A voz interior sussurra acusações: "Você falhou, você não é digno", e o coração se retrai. Convence-se de que a falha define o seu valor. Nesse estado, qualquer passo adiante parece impossível, pois a alma envergonhada escolhe o alçapão da culpa em vez do terreno firme da confiança. Porém,
A Bíblia nos oferece uma verdade libertadora em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão não é um ato de autoacusação, mas um remédio divino que limpa a mancha da culpa e restaura o senso de valor. Ao pronunciar em voz alta a própria queda, você não reforça o fracasso, mas abre espaço para receber o perdão que redefine sua identidade. Essa restauração de convicção nasce quando substituímos o peso da vergonha pela leveza do perdão, e essa troca ressoa tanto no espírito quanto no cérebro. A neurociência emocional mostra que o ato de verbalizar o erro e receber acolhimento ativa centros de recompensa, liberando dopamina e oxitocina, substâncias que reconectam a mente ao sentimento de segurança. A vergonha se dissipa e, no lugar dela, surge a coragem amparada na certeza de que, em Cristo, a queda não estabelece destino, mas caminho de redenção. Permita-se sentir o alívio suave que acompanha a confissão sincera. Ao declarar diante de Deus e de si mesmo, eu confesso minha queda, você deixa de reforçar o ciclo de auto-julgamento e abraça a convicção de que é amado, perdoado e digno de recomeçar. Esse é o ponto de virada, onde a alma, libertada do peso da vergonha, encontra o solo firme da fé para erguer-se mais forte. Há um instante de vertigem, quando o chão que julgávamos seguro se dissolve sob nossos pés e a queda parece inevitável. Nesse momento, o alpinista descobre que o verdadeiro apoio não vinha da rocha instável, mas da fibra invisível que sustenta a fé. Assim como Pedro caminhou sobre as águas, quando desviou o olhar do vento e concentrou-se no Mestre. Mateus 14:29. O crente aprende a encontrar uma plataforma interior que não depende de circunstâncias externas, mas da presença firme de Deus no coração. Quando a terra se vai, somos convidados a redirecionar o foco de nossos próprios recursos para a mão poderosa que nunca falha. A expectativa humana, construída sobre façanhas passadas e certezas próprias, se despedaça diante da imensidão do desconhecido, abrindo espaço para que a alma reconheça seu sustento eterno. É ali, na calmaria que sucede o susto, que emerge o convite silencioso. Erguer os olhos para o Senhor, perceber que Ele é a base inabalável sobre a qual se pisa, mesmo quando o chão terreno desaparece. Na dimensão prática, esse redirecionamento de atenção altera nosso circuito mental. Em vez de ativar o medo ao sentir o vazio sob os pés, passamos a disparar o impulso de confiança ao buscar dentro de nós a memória das promessas divinas. A neurociência emocional confirma que, ao focar em imagens de segurança e amparo, a mão estendida de Jesus, o porto seguro de sua palavra, nosso cérebro reduz a resposta de pânico e fortalece os caminhos neurais do autocontrole e da coragem. Nesse despertar para a plataforma interior, descobrimos que cada passo dado em fé se sustenta em algo muito maior do que força pessoal. Ele repousa sobre o alicerce de um Deus que caminha conosco. É nesse solo invisível, porém real, que encontramos liberdade para avançar, conscientes de que, mesmo quando o chão terreno falha, a fé prática nos ergue em direção ao próximo degrau. No instante seguinte ao impacto da queda, um sussurro de esperança convida a alma a levantar-se em reverência. Primeiro, reconhecer o tombo em oração honesta. Feche os olhos e sinta cada fibra do corpo lembrando o choque, pronunciando em voz calma e firme: eu caí e confesso minha fraqueza, Senhor. Esse ato coraliza a dor, trazendo-a do lugar escuro do silêncio para a luz da presença divina, como um bálsamo que inicia a cicatrização. Em seguida, confessar em voz alta o medo e a dúvida, como quem abre as janelas de um quarto abafado. Eu sinto medo de não voltar a subir, ou minha fé vacila diante deste vazio. Ao dar nome ao temor, você o retira do reino das sombras e o coloca diante de Deus, permitindo que sua misericórdia o envolva e o transforme. O cérebro, ao ouvir essas palavras, reduz o alarme do pânico e começa a traçar novas rotas de calma e confiança. O terceiro ato é declarar uma promessa bíblica como escudo poderoso, pronunciar: o Senhor me ampara e me sustém. Salmo 28:7. É fincar uma estaca de certeza no solo da fé. Essa declaração, repetida com convicção, fortalece os circuitos neurais da convicção, tornando os caminhos preferenciais para o pensamento. A cada sílaba, a alma se reveste de coragem, pois a verdade divina se faz branda armadura contra o temor. Por fim, executar um ato simbólico de obediência. Escolha 5 passos em fé. Caminhe devagar, sentindo cada apoio do pé no chão
enquanto repete mentalmente passo de fé, passo de fé. Esse gesto físico registra no corpo a decisão de erguer-se e renova a sinapse do movimento corajoso. A cada passo, o hábito de confiança se entranha mais fundo, criando um novo padrão de ação, um ritual vivo que transforma a queda em degrau firme para o próximo desafio. Relembre o alpinista que, ao escorregar, encontrou fendas mais sólidas para firmar os pés. Cada deslizamento virou degrau, e cada degrau levou-o a alturas que antes pareciam inatingíveis. Assim, sua queda se transforma em plataforma de crescimento, forjando uma fé que sustém cada passo, mesmo quando o cume ainda se oculta na neblina. Napoleon Hill assegurou que o ponto de partida de toda realização é um desejo ardente, e é justamente no choque da queda que esse fogo interno irrompe com nova intensidade. Quando o desejo ardente encontra ação imediata, cada ritual de levantamento e cada confissão de fé convergem para criar um caminho seguro entre o abismo e o cume almejado. Norman Vincent Peale reforça a importância de visualizar mentalmente o sucesso, antes mesmo de dar o primeiro passo, pintando no espírito a cena da vitória e atraindo-a para a realidade. Essa fé criadora molda não apenas a mente, mas também pavimenta o trajeto de cada passo em direção ao propósito divino. Identifique hoje o degrau oculto em sua queda, anote-o em seu diário devocional e dê um passo concreto de fé. Que essa ação seja o sinal de que você não apenas sobreviveu à queda, mas a utilizou para erguer-se mais forte e mais próximo de Deus. Oração-declaração final. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Nele encontro apoio para transformar cada queda em degrau de vitória. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e acendeu em você o desejo de erguer-se em fé, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual será seu primeiro passo de fé hoje.